E ainda continua uma das maiores tragédias ambientais da história do Pantanal mais queimada, mato-grossense. As chamas avançam e atingem mais de 100 mil hectares, devastando fauna e flora deste bioma que une os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. O clima seco, aliado a suspeitas de incêndios criminosos para abertura de pasto ou queima de lixões, tem alimentado as queimadas. Agora, uma força-tarefa com o apoio das Forças Armadas tenta controlar este gigantesco incêndio. José Porto acompanhou esse trabalho na maior planície alagada do mundo. Vamos ver. Um cenário de destruição, uma operação de guerra. O fogo continua avançando na planície pantaneira. São vários incêndios que atingem propriedades particulares e uma unidade de conservação. Essa reserva particular de proteção natural tem 108 mil hectares. O fogo já destruiu pelo menos 40% desta área. O combate ao incêndio é extremamente difícil devido às dificuldades de acesso, aceiros no meio da mata. Para piorar, a baixa umidade com um tempo seco e o vento na planície pantaneira faz com que as chamas se propaguem com muita rapidez. Na central de controle da operação no Pantanal, as estratégias são revistas a todo momento. São vários focos de incêndios que em poucos minutos ganham uma proporção gigantesca. Tem havido uma grande dificuldade, a mesma dificuldade que a gente tem aqui, principalmente por conta de vento, o grande acúmulo de biomassa, né? E a dificuldade de acesso até a linha de incêndio. Então, realmente há necessidade de uma grande logística de maquinário, helicópteros e aeronaves para poder fazer o enfrentamento. Homens do Corpo de Bombeiros e brigadistas se dividem em grupos de combates do fogo no meio da mata. No Pantanal, os barcos são o único meio para chegar aos locais mais remotos, onde o fogo avança com a destruição da vegetação nativa. O vento vai chegando perto do meio-dia, 11 horas, ele começa a ficar mais agitado e isso dificulta a nossa ação. Ou seja, é trabalhando e revendo a estratégia a todo momento? Todo momento muda, não dá de privar uma coisa certa. É isso, não tem como. Nós estamos acompanhando uma equipe do Corpo de Bombeiros que segue rapidamente pelo rio Cuiabá, porque nessa parte de uma reserva de preservação permanente, o fogo cruzou o rio e a ação toda é rápida. Nós estamos chegando ao local com muito fogo às margens do rio, muita fumaça, e os bombeiros vão tentar agir também com muita rapidez para tentar conter o avanço das chamas. O resgate das equipes que ficam ilhadas pelo fogo quando o combate se torna inviável por terra também é feito com a ajuda de barcos. A operação exige muito preparo e foco dos combatentes. Para usar a água do rio como uma barreira de proteção contra o fogo, entra em ação uma outra estratégia, a instalação de bombas e centenas de metros de mangueiras. Trabalho manual e sincronizado para proteger lugares onde o fogo chega com muita rapidez. Onde não é possível contar com a ajuda dos barcos e equipes em solo, entra o combate aéreo. 2 aeronaves já lançaram mais de 1.400.000 litros de água para apagar as labaredas com vários metros de altura. São em média 12 lançamentos por hora. Cada avião leva 3.000 litros de água. Elas fazem muita diferença no campo porque elas possibilitam o avanço da tropa terrestre na frente de incêndio. Elas também trazem toda uma informação aérea do cenário operativo. Então você consegue, a partir dela, fazer toda a coordenação de equipe terrestre e alocá-la no ponto em que a tropa deva, necessariamente gastar mais energia, porque o fogo vai evoluir para uma área, de repente, que ainda não queimou. E essa tensão, as aeronaves sobrevoando na operação de combate diária, ela consegue fornecer para as equipes terrestres. Sobrevoamos o Pantanal e o que vemos é ainda mais assustador. Quase tudo virou cinzas, natureza morta, destruída pelo fogo. Restam poucas áreas da reserva que ainda não foram atingidas pelas chamas. Nós estamos sobrevoando uma área agora de difícil acesso, com baixa visibilidade devido à fumaça, a intensidade do fogo nessa região. O incêndio, de alguma maneira, foi controlado, mas é uma parte difícil até para sobrevoar aqui no Pantanal. Nós vamos tentar cruzar essa região para chegar do outro lado e perceber, inclusive, uma área preservada.
Nós esperamos algumas horas para conseguir fazer esse sobrevoo. Mesmo assim, a situação de visibilidade ainda é muito difícil. Mas vamos ver um outro lado do Pantanal que ainda não foi atingido pelas queimadas, mas temos que passar no meio dessa cortina de fumaça. Passamos sobre comunidades isoladas e chegamos até um posto de controle no parque, onde encontramos o Sr. João, um pantaneiro que está preocupado com a seca e com tantas queimadas. Este ano aqui foi um ano muito seco e aí veio esse incêndio aí que prejudicou metade quase da reserva, mas nós temos confiança que nós vamos vencer. A operação de combate ao incêndio segue com esforço redobrado pelos rios, por terra e pelo ar para proteger vidas do Pantanal, que é uma das maiores reservas da biodiversidade do planeta. O Pantanal hoje, com certeza, é uma região sensível do nosso estado, né, principalmente por conta do acúmulo de biomassa. Então, ela vai permanecer na operação. A gente tem um incêndio a sudeste que a gente já evoluiu muito, está muito melhor do que quando chegamos aqui. Vários pontos de controle já nesse incêndio aqui evoluía a sudeste e a gente passa a ter uma atenção maior. Já temos equipe lá, mas a gente passa a ter uma atenção maior no incêndio que evoluía a sudoeste. Então as aeronaves sim continuam protegendo o Pantanal Mato Grossense.